Capítulo 4. O que a nossa mãe é para nós. Examinemos, pois, o que é para ti a Divina Mãe, agora que resolveste viver para Jesus, seja no mundo ou no convento. O único fim da vida é desenvolver o germen do amor de Deus que te foi infundido, isto é, fazer Jesus crescer em ti, fazê-lo chegar à sua idade perfeita. O amor de Deus, a graça santificante, a vida de Jesus, a vida sobrenatural, tudo isso tem o mesmo significado. A Santíssima Trindade quis comunicar sua natureza divina, sua vida infinitamente feliz às criaturas. Deu essa vida divina sem medida a Jesus, e Jesus nola comunica por sua vez sob a forma da graça santificante. Quanto mais uma alma recebe em si essa vida de Jesus, tanto mais é perfeita. Jesus Cristo nasce assim de novo, ou antes continua ele a nascer, pois sua vida ainda não está completa. São Paulo diz que essa caridade divina foi infundida em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Jesus Cristo, pela sua divindade, é a causa principal da graça. Sua santa humanidade é a causa instrumental primeira, o instrumento pelo qual a graça vem a nós. Jesus Cristo, além disso, instituiu os sacramentos, que são a causa instrumental secundária da comunicação da graça. Ora, por uma misteriosa disposição da providência, Cristo Jesus não comunica nenhum socorro sobrenatural a quem quer que seja sem o consentimento, a mediação da Santíssima Virgem. Sem dúvida, Deus é a fonte de todo o bem na ordem natural e na ordem sobrenatural. Todavia, Ele deseja fazer o bem por meio de outras criaturas. E foi assim que criou a Mãe Terrestre. A fonte primeira dessa bondade maternal é o próprio Deus. Mas Ele fez correr a sua própria ternura num coração criado e dele fez como que um reservatório onde outros seres viessem beber. Assim agiu a respeito da Santíssima Virgem. Ele fez do coração desta sublime criatura o reservatório de todas as graças que seriam um dia repartidas entre os homens e encarregou-a dessa distribuição. Sem dúvida, tudo vem de Jesus Cristo, mas sem o consentimento, o desejo, a oração da Santíssima Virgem, nenhuma graça passará do seu divino coração à alma dos cristãos. Jesus não quis nascer sem o seu consentimento e não nascerá novamente em nenhum coração sem o mesmo consentimento. É e será sempre verdade que, tendo recebido por ela uma vez o princípio universal da graça, nós receberemos ainda por seu intermédio as diversas aplicações nos diversos estados que compõem a vida cristã. Sua caridade materna, tendo contribuído tanto para a nossa salvação no mistério da encarnação, contribuirá eternamente em todas as outras operações que dele apenas são dependências. Os planos de Deus são necessariamente perfeitos, são ao mesmo tempo universais e particulares.
abraçam o conjunto e os pormenores, estendem-se às causas e às suas consequências, contêm o princípio e todas as suas aplicações. Ao decidir fazer depender da vontade de uma humilde virgem o plano da encarnação e da redenção dos homens, quis Deus fazer depender dessa mesma vontade cada um dos efeitos dessa mesma redenção em cada homem. E notemos aqui um outro grande mistério. Se Deus fez depender seu plano da encarnação e redenção do livre consentimento de sua mãe, quis também que essa dependência não fosse apenas uma exigência formal, mas uma realidade. Quando ele comunica a uma mãe terrestre seu amor e sua bondade, essa mãe pode fazer com que os filhos se beneficiem dessa ternura numa medida mais ou menos grande. Ela pode também cerrar seu coração e impedir o amor de que ele é um foco de irradiar sobre outros seres. Seus filhos serão assim privados por culpa da mãe do bem que Deus lhes destinava. Se ao contrário a mãe compreende seu dever e desenvolve em si mesma com prudência os sentimentos de amor e de dedicação com que Deus a enriqueceu, os filhos serão beneficiados com um acréscimo de ternura. Assim Deus rege o mundo e distribui seus dons por meio das causas segundas, realmente não só em aparência, e aqueles que têm a honra de serem escolhidos por Deus para distribuir suas bondades, podem, pelo capricho do seu livre-arbítrio, beneficiar outras criaturas com o socorro que Deus lhes destinava ou dele privá-las. Quando a Santíssima Virgem foi constituída nossa mãe, isto é, a mediadora de todas as graças, Deus fez depender da sua vontade livre a comunicação de todos os socorros que Ele nos destina. Deus não a constrange, assim como não constrange a mãe terrestre a cumprir a função de amor que lhe confiou. Ele deu, sem dúvida, a esta divina Virgem um coração de mãe, capaz de amar todos os seus filhos. Não amarrou, porém, sua vontade. Deixa-lhe a iniciativa e dá-lhe a liberdade de ter atenções especiais ou uma vigilância e ternura particulares por alguns de seus filhos. E como o coração da Divina Mãe é um coração humano, o mais perfeito dos corações humanos juntamente com o de Jesus, conserva ele também as qualidades próprias dos corações humanos, as emoções, a compaixão. Ele é sensível às atenções que lhe têm seus filhos e deixa-se enternecer pelas orações e pelas lágrimas. Comove-se à vista da desgraça, não resiste a um gesto de afeição. É atraído pela simplicidade e humildade do coração. E Deus dá liberdade de ação à Santíssima Virgem. Não a contraria na sua obra e nas suas afeições de mãe. Ele será bom para aqueles que ela ama e pelos quais ora. Amará especialmente os que são seus filhos dedicados. És, pois, o fruto de um duplo amor. Deus te amou, depositou esse amor no coração da Divina Mãe, e pela união desses dois corações recebeste a vida da graça. Mas como essa vida divina começou em ti por obra do Espírito Santo e a cooperação voluntária da Santíssima Virgem, assim ela se mantém e se desenvolve em ti por esse duplo princípio. Estivemos, pois, no seio da sua caridade materna. Foi na sua alma bendita que recebemos do Espírito Santo a existência sobrenatural
e o crescimento espiritual. Por isso diz Santo Afonso que assim como ela trouxe Jesus em seu seio, traz-nos também no seu coração. A mãe que dá a vida corporal está tão intimamente unida ao fruto que traz consigo que o filho não vive senão por ela. Assim estás oculto no seio materno, na alma amante de Maria. Não tens por ti mesmo nem respiração sobrenatural, nem alimento, nem mesmo um simples movimento. Não podes desejar, nem querer, nem pensar sobrenaturalmente sem ela, pois é pelas mãos de Maria que se dispensam todos os dons celestes, todas as virtudes e todas as graças. Maria as concede a quem quer, quando quer e como quer. Como a mãe tira de sua própria substância o leite que dá a seu filho, assim também a Divina Mãe aure em si mesma, na sua própria substância sobrenatural, isto é, na imensa caridade com que Jesus a enriqueceu, o alimento que sustentará em ti a vida de Jesus. E quanto mais pode ela comunicar Jesus às almas, tanto mais se alegra, por quanto mais ela é mãe. Assim a Santíssima Virgem é duplamente fecunda, fecunda por sua natureza e por sua caridade. Deu vida corporal a Jesus pela sua natureza humana, sob a ação do Espírito Santo. Deu-nos a vida divina pela sua caridade e por obra do mesmo Espírito Santo. Maria, de Santo Agostinho, é verdadeiramente nossa mãe segundo o Espírito, pois por sua caridade cooperou no nascimento dos fiéis na Igreja. Segundo a carne, ela é verdadeiramente mãe da cabeça da qual somos membros. Com todo direito, ela é a mãe dos membros que somos nós, pois cooperou com sua caridade para que os fiéis nascessem na Igreja, os membros desta divina cabeça, da qual ela mesma é a verdadeira mãe conforme a carne. Acrescenta o Padre Ventura: esse grande doutor reconhece, pois, uma dupla maternidade em Maria, a maternidade da carne e a maternidade do amor. Pela sua carne puríssima, ela é mãe de Jesus Cristo, nosso chefe. Pelo amor, é também a mãe dos homens que estão unidos a esse chefe como seus membros. O coração de Maria foi fecundo como seu seio foi milagrosamente. Seu sangue engendrou Jesus Cristo. Seu amor concorreu para engendrar filhos para a Igreja. Em seu seio virginal concebeu ela a Jesus, e a nós concebe em sua alma cheia de amor. Antes, porém, de conceber a Jesus em seu corpo, já o havia concebido em sua alma. Prius mente concepit quam corpore. Antes de conceber no corpo, concebeu na mente, diz Santo Agostinho. E nessa alma continua a conceber a Jesus em seus irmãos e a fazê-lo atingir a sua idade perfeita. Assim, suas duas fecundidades reclamam-se e completam-se. Quando Jesus Redentor, cabeça da Igreja, habita em seu seio, a doce Virgem tem consciência de que nós aí estamos com Ele, pois os membros não existem sem a cabeça. Quando nos concebe em sua alma pela caridade, ela sabe que Jesus aí está conosco, que é Ele, seu caro Filho, que ela continua a conceber e a fazer crescer em nós. Maria não somente nos comunica todos os socorros,
não somente aure essas graças na sua própria substância sobrenatural, mas ainda, qual terna mãe, adapta esse alimento às necessidades de seus filhos. Pensa nesta altura com que solicitude ela escolheu para ti as graças que te são necessárias, como antes as assimilou a si e as transformou em seu coração, para adaptá-las ao teu feitio e à tua capacidade. Considera, se podes, quanto lhe foi preciso de previdente ternura para não violentar teu livre-arbítrio e, entretanto, fazer em ti correr o leite da graça. Que bondade engenhosa na mãe terrestre para alimentar um filho doente que recusa o leite materno. Como ela é hábil em iludir os caprichos do filhinho para não o privar de um alimento necessário. Assim faz nossa celeste mãe. Espreita as ocasiões e aproveita as circunstâncias para fazer cair uma gota de sua divina graça, uma advertência, um remorso, uma emoção na alma do filho caprichoso ou doente. E quando este quer ir em busca de um alimento para os seus desejos desordenados, esparge ela amarguras em tudo que não é de Deus, cava no seu coração um vácuo e aí entretém a tristeza e o desejo de uma felicidade maior e mais pura, até que enfim, cansado, sedento, retorne ele ao seio materno. Como é difícil a educação espiritual da criança e que de paciência é preciso a nossa Mãe do Céu. Muitas vezes queremos fazer nós mesmos a nossa vida sobrenatural, escolher nosso caminho e nele avançar com nossas próprias forças. Temerários, ignoramos os perigos do caminho, os precipícios que o marginam e os inimigos que nos espreitam na passagem. Jesus deu-nos sua mãe para nos guardar. Confiou-lhe o que ele tem de mais caro na terra, nossa alma, seu progresso espiritual, sua santidade. Essa boa mãe sabe como nos devemos tornar semelhantes a Jesus e quais flores de santidade deseja ele ver desabrochar no jardim de nossa alma. Deixemos a sua solicitude e habilidade maternais o cuidado de fazer Jesus viver em nós.